Obrigado, Michael. Obrigado pela presença de todos e todas aqui. Eu faço aqui o prefácio de que isso daqui é a bem dizer, prolegômenos para a introdução de uma pesquisa. Assim, eu estou dando os primeiros passos, uma coisa que talvez seja escrito futuro, e no desenvolvimento de pesquisas anteriores. Basicamente, essas ideias foram juntas de duas pesquisas paralelas, né? Uma delas, por um lado, tentando aprofundar uma relação entre arte e temporalidade. Foi aceito um artigo meu recentemente na revista Filia, revista de filosofia da arte aqui da URGS, sobre a relação de fotografia e temporalidade, né? Como fotografia cria questões interessantes de não só ontologia do tempo, mas a nossa relação com a imagem fotográfica, nossa relação com a nossa concepção de nós mesmos ao longo do tempo. E, em paralelo, uma pesquisa que eu já tenho desenvolvido há mais tempo sobre termos elaborativos. Eu vou explicar mais para frente o que são elaborativos, mas é um termo específico da filosofia da linguagem ordinária. E, bom, olhando meu título, algumas pessoas podem pensar que estilo importa na escrita, todo mundo já sabe, né? Platão já sabia disso há 2.400 anos na Grécia Antiga, os medievais sabiam disso, os modernos sabiam disso, nós contemporaneamente sabemos disso na maioria das vezes. Porém, tem um ponto aqui específico que é que isso parece mais pungente no debate de filosofia moral do que em outros debates. Esse vai ser justamente meu argumento principal. Tem uma tendência na tradução anglófona de filosofia moral de tentar fazer uma escrita, uma redação que eu considero que no próprio estilo de desenvolvimento das ideias filosóficas deixa de lado parte da riqueza da filosofia moral, né? Eu argumento que, pelo menos nas suas pretensões descritivas, a filosofia moral deve refletir nossas preocupações e anseios reais, e nesse sentido ela não pode ir só para frente, né? A filosofia moral não pode ser simplesmente termos abstratos com projeções para o futuro. Você deverá agir de tal maneira, você poderá agir de tal maneira, mas também ela tem que ter uma visão, imagino eu, holística, né? Ela tem que ser capaz de fazer uma, para pegar um termo emprestado do Lewis, fazer uma viagem mental temporal, né? Tem que ter capacidade de se projetar tanto para o passado quanto para o futuro, quanto refletir mais imediatamente sobre o presente. A base dessas inquietações é um artigo famoso do John Austin, Plea for Excuses, né? Um anseio por desculpas. Excuses, no inglês, ele traduz não só a ideia de pedir desculpas, mas mais especificamente dar desculpas, né? Dar uma justificativa para algo. E ele separa desculpas em dois tipos. Por um lado, a gente pode aceitar a responsabilidade, mas negar que foi tão ruim. Sim, de fato eu fiz tal coisa, mas tal coisa não é catastrófica, tá tudo bem. Ou, por outro lado, a gente aceita que foi ruim, mas negamos parte da responsabilidade, né? Foi ruim, porém tem algo que qualifica, que altera a nossa percepção. Aqui o exemplo que eu gosto de dar sempre são pequenos acidentes de carro, né? Geralmente as desculpas vão dar em algum desses lados. A gente tem responsabilidade, sim, eu te cortei ali na estrada, mas foi um arranhãozinho de nada, ninguém se machucou, tá tudo bem. O exemplo do segundo seria, sim, a gente bateu o carro, tá tudo ferrado aqui, porém tu estava no ponto cego, eu não te vi, teve alguma outra fator de trânsito que atrapalhou, etc. Baseado na leitura desse texto, o Cavell vai elaborar o que ele chama de elaborativos. Eles são termos que vão situar nossa posição num debate moral. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, mas os elaborativos, como o próprio nome sugere, são os termos que eles qualificam, eles exploram melhor aquilo que é a nossa posição moral. Aqui uma citação do Austin em que ele resume essa ideia, né? Em geral, a situação é aquela em que alguém é acusado de ter feito algo, ou, se isso for suficiente para manter a situação mais clara, em que alguém é acusado de ter feito algo ruim, errado, inepto, indesejável ou, de alguma forma, prejudicial. Consequentemente, ele, ou alguém em seu nome, tentará defender sua conduta ou livrá-lo dela. O caso que é de interesse aqui nesse recorte de pesquisa, ou melhor dizendo, um recorte que um dia pode virar uma pesquisa, porque, como eu falei, tudo muito introdutório, né? Estou explorando essas ideias, é o caso da confissão. A confissão ela soaria parecida, mas ela funciona de uma terceira maneira. Ela seria, eu imagino, um terceiro ponto, onde é aceita, ainda que com qualificações de responsabilidade, e que a coisa foi ruim. Ela surge aqui como um terceiro caso, onde nem nós negamos responsabilidade, nem negamos, digamos, o caráter negativo daquilo que foi feito, porém nós tentamos articular os dois ao mesmo tempo, né? Nós somos responsáveis, a coisa que aconteceu foi ruim, para mim ou para outros, mas ainda assim tem algo valioso em pedir desculpas, em tentar mudar a nossa relação com aquilo que aconteceu no discurso. Isso entra dentro de um plano maior de razão moral, onde eu entendo que parte da racionalidade moral é a nossa capacidade de descobrirmos nossa posição em debates, algo que requer constante responsabilidade e responsividade. Eu argumento isso porque eu discuti isso com mais detalhe na minha dissertação, mas basicamente o recorte de moralidade que me preocupa muitas vezes não são casos onde é claro que nós estamos certos ou errados, ou que estamos discutindo entre bem e mal, mas a miríade de debates morais onde nossa posição não é clara de antemão. Basicamente defendo que muito da moralidade é feito a posteriori. A gente precisa da experiência, a gente precisa estar imerso
nas formas de vida envolvidas naquele debate. A gente precisa ter o processo não só de troca de razão, mas também viver o tempo das reações emocionais para os eventos que estão transcorrendo. Não é claro de antemão nossa posição em debates morais nos quais nós recém estamos adentrando, nos quais nós recém estamos participando. E justamente a racionalidade moral aqui é entendida não só como uma capacidade abstrata de, longe desses debates, conseguir deduzir, intuir ou supor o que é correto ou errado, mas justamente é entendido como o próprio esforço de tentar compreender essas situações de dentro. O Cavell ele articula essa perspectiva, ou algo muito próximo dela, no debate dele com Rawls sobre o sentido de regras. Eu também aceito ontem um artigo sobre isso. Basicamente, ele vai fazer uma crítica ao Rawls, porque o Rawls, nos textos de juventude dele, especialmente o Two Concepts of Rules, 2 conceitos de regra, ele vai tentar fazer uma analogia forte entre moralidade e seguir regras como se segue regras num jogo. Porém, o Cavell diz que essa analogia é enganosa. Cito o Cavell: nos jogos, fica claro o que outra pessoa está fazendo, o objetivo que ela almeja, o seu caminho. O que você diz a ela para fazer está definido. Quais alternativas ela pode adotar são fixas. O que significa dizer que os fundamentos pelos quais você afirma que um caminho é melhor que o outro fazem parte do jogo. Se ela fez isso, então está resolvido. Na moralidade, nada disso é assim. Nosso caminho não é claro nem simples. Muitas vezes estamos perdidos. Então, justamente essa perspectiva, né, de que nós não temos como garantido, com certo, a prioristicamente, ou pelo menos não de todo modo e absolutamente a priori, qual que é a nossa posição em uma miríade de debates morais. Ok, eu falei dos elaborativos, né? O que seriam exemplos de elaborativos? Eu fiz X, mas não vai dar problema. Desculpe, eu entendi errado. Eu sinto muito por ter te magoado. Eu sinto muito que você se magoou. Eu fiz isso porque... blá blá blá. Se você tivesse agido de tal maneira, eu poderia... blá blá blá. E esses em vermelho são os que eu considero mais próximos da ideia de confissão, né? Sim, eu fiz X, mas... ou, mais especificamente, sim, eu fiz X, não foi minha intenção, mas peço perdão. Notem como essas coisas todas são diferentes entre si, né? Esse é justamente parte do argumento do Cavell, que eu tento aplicar aqui, que os elaborativos eles são importantes porque eles marcam diferenças profundas entre cada uma dessas justificativas. Uma visão que alguns utilitaristas e deontólogos refletem é que justamente não faz diferença entre elas, né? Se tu postula o cálculo ou o dever como um fundamento moral, essas posições todas elas seriam em alguma medida indiferentes. As diferenças entre elas seriam superficiais, elas seriam ignoráveis, ou então elas seriam puramente um arcabouço discursivo que não refletiria, por assim dizer, uma diferença profunda no sentido do que está sendo colocado. O que a gente tenta argumentar aqui é justamente o contrário, né? É importante o uso específico de termos aqui e como eles se inserem em debates e situações específicas, vividas e experimentadas pelos sujeitos. E justamente aí eu chego na tese central, que teorias morais devem, ao menos em suas pretensões descritivas, abarcar a questão do perdão e seu cognato do arrependimento, algo que pode ser refletido na prosa filosófica. Vocês podem perguntar, ok, como isso é refletido na prosa filosófica? Eu acho que a gente tem bons exemplos de como isso poderia ser feito. Ironicamente, pegando um filósofo nazista e um filósofo judeu, Heidegger e Wittgenstein, cada um à sua maneira, foram as duas principais influências para o Cavell, e ambos eles vão retomar a filosofia de Santo Agostinho, especialmente nas Confissões, né? Heidegger no parágrafo 36 de Ser e Tempo, e o Wittgenstein já no parágrafo 1º das Investigações Filosóficas. Ambos vão tomar Agostinho como não só um exemplar do que seria uma filosofia genuína no geral, mas um exemplar de como articular palavras de uma maneira que ela parte da primeira pessoa, né? A força do texto de Agostinho, para esses filósofos com profundas diferenças entre si, é justamente que ele parte de uma versão de filosofia que se dá em primeira pessoa, mas que ainda assim faz sentido para nós. Uma reação que muitos têm de lerem esses três autores, em particular Wittgenstein, é que ele está falando coisas extremamente particulares, mas ao mesmo tempo coisas extremamente pessoais sobre cada um de nós, seus leitores. Como se ao expor o seu eu, ele como se estivesse descobrindo sutilezas sobre o eu de cada um de nós, na medida em que ele explora o arcabouço daquilo que ele entende por gramática, né? Aquilo como, ou seja, as formas lógicas oriundas das nossas práticas linguísticas. E justamente um horizonte de pesquisa futura seria tentar mostrar em casos específicos, né, em termos específicos desses autores, como isso é trabalhado, como cada um deles assumiria isso dentro da própria escrita deles, como a própria forma filosófica deles reflete essas preocupações. Ambos também, tanto Heidegger quanto Wittgenstein, vão ter essa preocupação com o particular. Um horizonte de pesquisa que eu não tenho bem desenvolvido, mas que eu imagino que possa ser reproduzido algo parecido, são Rousseau e Tolstói, né?
Tolstói eu acho que é completamente explícito, né? A própria visão dele de arte envolve uma concepção de arrependimento, de desejo de perdão. Rousseau, um pouco mais nebuloso, embora eu ache que, diferente do que muitos autores vão dizer, as confissões dele têm material filosófico, né? Muita gente diz que aquilo é puramente diário, aquilo é puramente idiosincrático dele, mas justamente aí a gente entra num debate maior sobre quais seriam os limites do que é pessoal e do que é filosófico. Se a gente entende, se a gente abraça essa tese geral de que podemos fazer filosofia moral boa, de qualidade, em primeira pessoa, então as confissões de Rousseau são filosofia, são plenamente filosóficas. Essa posição, no geral, ela é bem replicada pelo meu antigo orientador, Joana D'Astecchio, que era professor aqui da casa, onde ele diz no texto: em vez da adequação de uma alegação a certos princípios universais e impessoalmente estabelecidos, o raciocínio moral é construído em termos de responsabilidade entre agentes e colocado à prova a qualidade e, no limite, a possibilidade mesma de se criar ou manter uma relação baseada em compromissos e preocupações compartilhados. Nota aqui que está, então, justamente aquilo que eu estou reforçando ao longo da apresentação, ou seja, que se nós abraçamos uma visão puramente a priorística de moralidade, parece que nós perdemos de vista as relações pessoais, a maneira como encontros e casos específicos são formados e como debates morais raramente têm uma clareza desde o princípio. Como muitas vezes, descobrir qual que é nossa posição envolve participar ativamente do discurso ao redor daquela atividade, né? Envolve conhecer os termos do debate, se aprofundar em como as coisas estão sendo colocadas. Em certa medida, poderíamos dizer aristotelicamente que a gente precisa de experiência. Parte dessa literatura foi retomada recentemente pelo professor Beacon. Ele tem um grande trabalho sobre ecologia, mas que parte de uma visão de ética pessoal, onde justamente vai falar, infelizmente essa é a única frase que ele tem sobre o assunto, então não pude cavocar mais coisa aqui, onde ele diz que o característico da confissão é que a pessoa revela-se. Ela se revela-se para outra pessoa e também a si mesma, com a esperança de um reconhecimento e de uma aceitação daquilo que verdadeiramente se é. O termo aqui, reconhecimento, não é usado de barato. Ele tem uma longa história filosófica, pelo menos desde Hegel, e ele vai ser reapropriado por vários autores mais recentes, e essa inflexão justamente chama atenção para como o reconhecimento ele envolve sujeitos específicos, né? O reconhecimento ele nunca pode se dar em abstrato, não posso reconhecer a humanidade ponto, eu tenho que sempre reconhecer encontros específicos com pessoas específicas, eu sempre tenho que tentar abraçar a miríade de questões, de dificuldades, de problemas que envolvem aquele indivíduo diante de mim. Novamente, esse parece ser um caso no qual princípios a priori são não necessariamente falhos, não necessariamente errados, mas que eles perdem algo da riqueza moral. De novo, pelo menos na parte descritiva. Eu acho que na parte normativa também, mas pelo menos na descritiva acho que é o argumento mais forte, né? Que tem algo que a gente perde de vista se a gente abandona essas questões, esses encontros específicos entre sujeitos. E uma sugestão final aqui. Quanto tempo eu tenho? Só tem bastante tempo ainda, tem 8 minutos. 7 minutos. Perfeito. E justamente uma expansão possível de se dar nisso é que talvez não seja esse o caso exclusivamente na filosofia moral, mas uma perspectiva filosófica mais ampla. Justamente os autores que eu trouxe aqui, vou me permitir voltar um pouco nos slides, raramente Heidegger e Wittgenstein são considerados autores específicos ou primordialmente autores de filosofia moral ou de ética, ou como quer que vocês queiram chamar, sempre da filosofia prática. Muitos manuais de filosofia vão colocar eles como filósofos, digamos, da epistemologia, da metafísica, ou alguma coisa. Deixando de lado o quão boba é a divisão de áreas da filosofia, eu pessoalmente acho que na maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda, ainda assim eu acho que nesse ponto específico é interessante notar como me parece que a leitura desses dois autores em específico fica muito precária se nós tiramos de lado aquela percepção de que eles estão preocupados com como devemos viver a nossa vida, sem com isso dar respostas prontas, fixas do que é isso, como viver a nossa vida, né? Uma maneira de expressar isso é que a decepção de Wittgenstein com a linguagem não é que ela era pior do que ela poderia ser, por exemplo, imune à dúvida cética, o grande problema que Wittgenstein enfrenta. A decepção de Wittgenstein com a linguagem é que ela não nos torna melhores do que nós somos, que é insuficientemente claro como que a linguagem, particularmente na sua forma filosófica, é capaz de nos tornar melhores, mais conhecedores de nós mesmos e dos outros, em maior comunhão com os nossos contemporâneos. Algo similar acontece, ironicamente, no filósofo nazista Martin Heidegger, onde há um esforço contínuo de tentar fazer com que nossa
linguagem cruze, que alcance os outros, mas que isso, de novo, parece que isso é possível de se dar no caso particular, no encontro entre indivíduos, né? O ser com, que define o Dasein, só é realizado justamente em momentos específicos no qual ele está diante do outro, onde ele expande, a partir do eu, sua rede de significado para a rede de significado do outro. Aqui eu falei muito por cima dos dois, por favor, fique à vontade para perguntar sobre depois. E justamente, né, esse é o ponto em que parece que, se nós entendemos que é importante essa perspectiva de primeira pessoa do singular e, junto dela, a primeira pessoa do plural, justamente nesse movimento parece que é necessário nós termos uma voz filosófica que tente refletir essas preocupações. Uma voz filosófica que não tenha vergonha, por exemplo, de usar o eu ou de usar o nós, dependendo da reivindicação a ser feita. Um modelo de filosofia, portanto, que seria, em certo sentido, cada vez mais pessoalista. Aqui eu me permito parênteses que essa parte na minha tese vai ser justamente minha grande crítica ao Peter Singer, que eu considero um tremendo canalha, além de um filósofo de segunda categoria, e ele, todo o arcabouço teórico dele é baseado numa visão que eu acho que é a pior versão do utilitarismo, uma que se baseia puramente em abstrações a partir de dados que ele considera dados puros, obtidos pela ciência, ou seja lá como ele compreende esse tipo de coisa. E é com esse tipo de ideia que tu defende, por exemplo, que pessoas com deficiência cognitiva não podem dar nem negar consentimento sexual. Complicado. Um exemplo que eu quero terminar minha apresentação, com uns minutinhos de folga, aparentemente, é justamente num trabalho do Cavell que é primordialmente, se a gente fosse colocar numa área de estética, é o primeiro livro dele sobre cinema, The World Viewed, O Mundo Visto. Basicamente esse livro ele é colocado como um livro de ontologia do cinema, ele está preocupado em entender o que é, como funciona nossa percepção de uma imagem fotográfica e, consequentemente, cinematográfica. Mas o livro, ao longo do caminho, ele se metamorfoseia num relato pessoal do seu autor sobre sua relação, não só com o cinema, mas com o próprio fato da mortalidade. A fotografia e o cinema seriam essas artes que, pela maneira que elas capturam imagens do mundo em sua forma passada, elas acabam jogando na cara de nós, humanos, nossa mortalidade, né? A fotografia e o cinema, para ele, são marcadores de nossa separação do mundo, o fato de que o mundo vive depois da gente e que nós morremos antes do mundo morrer. E justamente a última frase, ou melhor, o último parágrafo do livro é essa citação que eu trago aqui agora, e também já ficou o anúncio que, se tudo der certo, esse livro vai ser traduzido por mim e publicado não no ano que vem, mas no outro. Mas isso é se tudo der certo, e as coisas já não estão dando tão certo agora, então não esperem sentados. Não esperem em pé, esperem sentados. Eu cito então essa frase do livro que justamente reflete o que eu vejo como exemplar numa prosa filosófica que abraça esse eu. E que justamente ela fecha a apresentação com uma reflexão que eu imagino que seja o sentido, ou então um encaminhamento bom do que seria abraçar uma ética que centra em ideias sobre arrependimento, confissão e perdão, né? O caráter confissional desse texto acho que é importante. Cito: "Um mundo completo sem mim que me é presente é o mundo da minha imortalidade. Essa é uma lição importante do cinema, e um perigo. Ela toma a minha vida como o meu assombrar do mundo, seja porque eu deixei ele desamado, o holandês voador do Wagner, ou porque eu o deixei com negócios não resolvidos, Hamlet do Shakespeare. Então a razão para eu querer que a câmera negue a coerência do mundo, sua coerência com o passado, negar que o mundo é completo sem mim, mas a igual razão para querer afirmar que o mundo é coerente sem mim. Isso é essencial para o que eu desejo da imortalidade, a sobrevivência da natureza sobre mim. Isso significará que o atual juízo sobre mim não é ainda o último." Aqui minha bibliografia. Muito obrigado a todos. Certo, pessoal, temos 2 minutos sobrando. Eu vou tomar liberdade para fazer uma primeira pergunta, um primeiro comentário. Achei muito interessante. Muito obrigado, Igor. Eu acho especialmente interessante como a filosofia do Wittgenstein, que tu comentou, se fundamenta, muito do que a gente sabe sobre ele se fundamenta a partir de convicções nesse sentido amplo que tu trouxe, né? Por exemplo, dá para dizer, claro, com algumas ressalvas, mas dá para dizer que, sem contar passagens como a passagem sobre a vida do feliz e do infeliz no Tractatus, todo o resto da filosofia de Wittgenstein é, em algum sentido, confessional, inclusive não publicada, póstuma, né? E tu comentou bastante sobre estilo em vários autores.
E eu achei especialmente curioso tu ter comentado que existiria alguma ressalva no caso do Rousseau. E eu queria que tu comentasse mais sobre isso, porque tu trouxe isso exatamente como uma comparação com o Wittgenstein, né? E me parece que se as confissões, nesse sentido, do Wittgenstein são fonte de filosofia, por que as confissões de Rousseau não seriam? Porque elas têm uma tonalidade semelhante, né? Bastante lamentativa, etc. E, enfim, queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso. Não, perfeito. Muito obrigado, Micael. Bom, sobre o Wittgenstein concordo, assim, com a visão geral, especialmente sobre as obras não publicadas dele, né? Tem vários dos Zettel, né? As notas do Wittgenstein, que eu acho que várias delas em particular reforçariam esse argumento, mas como tinha limitação de tempo, não fiz trazer 1000 citações de 1000 autores, né? Só apresentar o que seria o projeto. Sobre o Rousseau, bom, Rousseau é um autor complicado porque o próprio Rousseau se contradiz o tempo todo, então a luta dos comentadores é ainda mais complexa. Mas o que acontece no caso das confissões é que muitos trechos das confissões são considerados por comentadores como demasiadamente pessoais. Tem uma longa passagem nas confissões em que Rousseau fala que ele gostava de ir para becos lá de... Como é que é o nome da cidadezinha dele? Enfim, lá onde ele morava ele gostava de ir em becos e ele ficava com a bunda de fora e dava um bastãozinho para as mulheres que passassem lá batessem na bunda dele. E ele fala que ele acha que isso é oriundo do fato dele ter apanhado de uma babá dele quando ele era criança. É um trecho, uma página 2 das confissões dele. E daí muitos comentadores vão olhar isso e dizer que uma coisa chula dessas não pode ser filosófica, uma coisa assim, mas justamente ele está fazendo um esforço ali que eu considero valioso dele tentar expor aquilo que é mais íntimo dele, né? Justamente a intimidade, a gente pode, alguns vão dizer sexual dele, né? Envolvendo alguma espécie de fetiche dele. E ele está fazendo esse movimento, como tu mesmo reforçou, num tom de dizer que, fiz muitas coisas nessa vida e nem todas elas refletem quem eu sou hoje, nem todas elas refletem quem eu era então, mas as coisas deram errado. Mas justamente muitos comentadores específicos de Rousseau vão ter essa visão de tentar deixar de lado parte da obra dele, em parte, me parece, por acharem que coisas tão pessoais não teriam um caráter filosófico. Mas justamente, boa parte do esforço da filosofia moral e política do século XX e XXI é fazer um movimento contrário, né? Abarcar como questões de sexualidade, gênero, inconsciente, todas elas são legitimamente filosóficas. Sim. Talvez as mais legitimamente filosóficas justamente no seu caráter mais profundamente pessoal, difícil de traduzir para outros e assim por diante. Que é justamente a preocupação do Wittgenstein, né? O medo de não fazer sentido aos outros. Sim. A confissão, ela me parece que entra justamente nisso, né? Tentar fazer sentido aos outros e a si mesmo. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Obrigado pela apresentação, Igor. Obrigado. Tu faz diversas críticas aqui que tu chama de teoria moral descritiva. Eu queria entender o que tu entende por teoria moral descritiva, ou propósito descritivo. Você poderia me dar exemplos de teorias morais que você pretende descritivas. E eu queria entender se as críticas que tu faz dessa teoria, elas poderiam se aplicar a teorias morais normativas. Bom, teve uma tendência forte no século... Primeiro, muito obrigado pela pergunta. Eu não deixei isso claro aqui, mas teve uma tendência forte no início do século XX, essa tendência está voltando agora de muitos teóricos que vão discutir sobre moralidade, eles adotarem uma posição positivista ou não positivista, onde termos morais eles teriam puramente valor de convencimento, né? Isso foi muito popular na obra do Ayer e do Stevenson, para te dar 2 exemplos pontuais, e daí justamente todos os diferentes arcabouços discursivos que nós teríamos para falar de vida moral, todos eles seriam redutíveis a tentar fazer convencimento. O que nós temos são impulsos morais que são particulares, são em algum sentido intransmitíveis, e a moralidade é toda convencimento. Isso daí eu acho que está descritivamente falso. Acho que é uma visão falsa sobre o que é a moralidade, porque ela pressupõe que nossas posições morais são, puramente emotivas, eu discordo disso, eu acho que tem elementos racionais, e 2, que elas são fixas, né? Que uma vez que eu tive uma reação emocional a algo, eu já tenho um juízo pronto e eu não posso revisar ele ao longo do tempo, ao longo do discurso, ao longo do debate. Para te dar um exemplo mais específico, tu já leu aquele On What Matters, 2 volumes do Parfit? É enorme, são 2 calhamaços. Eu também não li todo, não tem vergonha nenhuma em dizer que não leu todo. Acho que a pessoa que leu tudo aquilo, assim, vamos variar um pouco, né, gente? Pelo amor de Deus, tem coisa melhor para ler. Mas tem grandes trechos ali em que ele está falando sobre vida moral, em que justamente eu acho que ali é bem exemplar isso que eu falei, né? Que é bastante abstrato, bastante
tentando explorar os termos puramente em termos filosóficos, termos claros da tradição filosófica, mas que passa longas sessões que ele não discute casos específicos, como isso se daria em casos específicos, como casos específicos poderiam desafiar as concepções prévias dele. Então, assim, um exemplo mais recente, assim, que parece que descritivamente falta algo. Parece que, apesar dele, ao longo dos livros, descobrir muitas coisas, tem muita coisa interessante ali, tem muita coisa boa ali, parece que tem sessões ali que, justamente, ele passa de batido por que seriam esses momentos de encontro real, localizado entre pessoas, onde, justamente, nossas posições são construídas através do discurso. E que, justamente, aí parece que esse exemplo da Confissão ser capaz de ir tanto para frente quanto para trás seria valioso, né? Não, isso não é um contra-argumento para parte específica, assim, mas é algo sobre o estilo, a maneira que essas ideias são expressas. Não sei se eu te respondi. Obrigado. Certo, pessoal. Fechou nosso tempo. Obrigado, Igor. Muito obrigado.